Olá! Estamos ao vivo aqui, mais uma live. Muito bem, vamos aguardar aqui a galera chegar, aguardar nossa convidada. Já estou te vendo aqui, Jaque. Também vou te enviar o convite. Então, olá, vou te enviar o convite para você já entrar aqui, Jaque. Sim, a gente já garante a sua. Felipe, boa noite. Já Olá, boa noite. tudo bem? Tá me, Bem-vinda. tá me ouvindo bem? Eu ouço bem, sim. Você também me ouve bem? Sim. É um prazer, Ba- uma honra estar aqui com você, um profissional que eu admiro demais e aprendi muita coisa com você. Meu trabalho tem muita sua influência. Estou muito honrada de estar aqui nessa live com você hoje. Uau! Já começou assim com tudo! Muito obrigada, te agradeço aqui, aceitar o convite. Adoro conversar fazer esse bate-papo aqui nas lives com profissionais da área de desenvolvimento humano, principalmente alunos tão queridos como você, né? Então, vou dar aqui essa introdução também, já te apresentar melhor. Pessoal, nossa live de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta âncora de carreira. A gente vem falando aí nas últimas semanas sobre várias ferramentas que nós utilizamos, que eu utilizo em primeiro lugar no meu trabalho e que eu ensino para diversos alunos também no Brasil inteiro, assim como a Jaque foi uma dessas alunas, né? Então, a gente tem falado um pouco para vocês conhecerem mais dessa metodologia, quem trabalha com desenvolvimento humano. Então, para quem, né, você pode divulgar aqui a live. Abaixo tem uma flechinha, você pode convidar pessoas que querem se desenvolver na carreira, pessoas que estão perdidas na carreira, pessoas que querem se encontrar, querem uma orientação, estão buscando um direcionamento profissional. Então, líderes, coaches, mentores, pessoas que trabalham ajudando outras pessoas, essa ferramenta é essencial para trazer uma boa orientação de carreira. Então, a gente vai contar um pouquinho o que é essa âncora. A Jaqueline está aqui porque ela utiliza, né? A Jaque, eu posso chamar de Jaque, né? Com certeza. Eu vou te A chamar de Jaque, Alê. isso, por favor. A Jaque utiliza dessa ferramenta, tem feito, né, muito sucesso com os clientes dela. A Jaque é mentora, é coach, analista comportamental, formada aqui também na Gestor Performance, na minha formação de analista. E já que apresenta um pouquinho melhor do seu trabalho, o que você tem feito, né, o que você faz, até para o pessoal também te conhecer. Então, eu sou Jaqueline Oliveira, eu sou mentora de comunicação e também de análise de perfil comportamental. E eu fiz várias formações em vários lugares diferentes, mas tive a oportunidade de fazer uma formação na gestão performance. E foi lá que eu conheci essa ferramenta de âncora de carreira que nós vamos comentar hoje. E quando for o momento certo, eu quero falar como isso mudou a minha vida. E eu comecei então a também transmitir isso para os meus clientes. Eu tenho muitos clientes que vêm para desenvolvimento pessoal e profissional, não só para carreira. E também nós conseguimos aplicar todas essas ferramentas e trazer o que eu chamo de autoconhecimento, que é algo muito importante e que as pessoas estão cada dia se distanciando dele, tem até medo. Às vezes você Uhum. convida alguém para falar de autoconhecimento, a pessoa tem medo de se ver, mas quando ela consegue se ver, ela consegue, vamos dizer, prospectar a sua carreira de forma melhor, os seus relacionamentos pessoais. Perfeito, você falou uma coisa super importante. As pessoas têm medo de se conhecer, né? Elas têm medo do que elas podem encontrar. E é por isso que eu gosto também de fazer essas lives e contar aqui as diversas experiências para desmistificar o autoconhecimento. Parece que é uma coisa meio, às vezes, mística, ou meio autoajuda. Eu gosto muito de trazer assim essa clareza, né? Que autoconhecimento não é místico e não é autoajuda. É simplesmente você pegar um controle remoto, entender para que serve cada um daqueles botãozinhos, que liga, o que desliga, né? Eu falo que o controle remoto da televisão, se tiver dois, eu já me perco. Então, é para desligar.
É para desligar, eu ligo, desliga a TV a cabo, dá aquele rolo, né? Por quê? Porque eu não paro para ir lá estudar o controle remoto, né? E assim é a nossa vida, entender para que servem os nossos botões, esse autoconhecimento. E a gente precisa se aproximar, por isso que eu gosto de estar aqui, de fazer as lives, de trazer esse conteúdo, para despertar realmente você que está nos assistindo a entender, uau, eu preciso então me conhecer. Então já envia essa live aí, porque eu tenho certeza que a gente vai te inspirar e trazer para você esse entendimento do quanto ele é importante, principalmente aqui no âmbito de carreira, que é o que a gente vai falar mais focado. Se você ainda não me segue, já vem, clica aqui em cima para seguir. A Jaque também aqui aparece o endereço de nós duas. A gente fala sobre desenvolvimento humano, sobre evolução pessoal e profissional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vem me seguir. E vamos lá então, Jaque. Bom, você já falou que tem aí uma experiência incrível com a ferramenta. E a gente pode começar já, na verdade, falando sobre essa experiência, né? E depois a gente dá uma explicação maior do que é a ferramenta, mas fiquei super curiosa para entender mais, né? Por que ela transformou aí a sua visão. Ok, eu quero agradecer, tem várias pessoas aqui acompanhando aqui no perfil, profissionais, clientes, amigos, e eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui que estão também querendo aprender sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Então, eu já tinha várias experiências, conhecia várias ferramentas, mas eu não compreendia ainda que essa âncora que nós temos de carreira é que nos motiva, que nos motiva. O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a levantar de manhã, ir para aquele lugar ou fazer aquilo que você faz? E muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ah, eu vou ali matar um leão, né? Eu até escrevi aqui algumas coisas que eu escuto as pessoas falar, estou indo à luta e Verdade. jogando aquela coisa negativa. E eu sempre trabalhei muito. E eu sempre trabalhava com gestão, que é uma coisa que eu adoro, me desafia, mas a parte burocrática me engolia. E depois eu trabalhava no mesmo dia com formação, com pessoas, com treinar pessoas, com formar pessoas, com desenvolver pessoas. Então tinha dia que eu passava o dia inteiro ali, desde as 7 da manhã, e tava, sabe quando você tá arrasada, detonada? Aí eu chegava ali no grupo que eu ia formar e todas as dores iam embora, todo o cansaço ia embora. Eu não entendia. Eu sempre falava assim, ó, o que me faz feliz, o que me dá paixão é treinar pessoas, é formar pessoas. E continuava essa vida. Quando eu fui para gestor, que eu fui complementar conhecimentos que eu tinha para agregar valor ao meu trabalho com os meus clientes, eu tive a oportunidade de fazer essa ferramenta. E eu falei, ah, então é isso. É isso que acontece. Nós vamos falar aqui de todas as ferramentas, mas eu pude perceber o seguinte, que aquilo que me trazia desafio era o que me fazia feliz. Ficar só na burocracia não me fazia feliz. Que também aquilo que era unido ao meu propósito. Eu posso ficar com você aqui 24 horas, a gente nessa live, respondendo todas as perguntas, as pessoas falando assim, gente, isso está mudando minha vida, está transformando minha vida. Eu quero fazer isso, eu quero mais, porque está no meu propósito, dentro dos meus valores. Então eu comecei a entender que eu tinha algumas âncoras, que aquilo que me fazia, me motivava, me automotivava. O que a gente vê na internet hoje? A gente vê as pessoas buscando motivação que vem de fora para dentro, tentando engolir aquilo. Não, eu estou motivada, mas no primeiro obstáculo aquilo vem de encontro e já tira aquela alegria momentânea. Enquanto nós buscamos conhecer, ter autoconhecimento do que realmente nos motiva, foi o que eu descobri na âncora de carreira, eu pude ver que era por isso que eu gostava de treinar e formar pessoas, porque estavam nas minhas forças, nas minhas âncoras de carreira. E isso foi fascinante. E eu comecei a distribuir esse conhecimento também para os meus clientes. Fantástico, e é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho que vai ficar mais claro para o público, só para dar uma Tá. introdução. Âncora de carreira, pessoal, é um estudo realizado pelo Dr. Edgar Schein, faz assim, mais de 50 anos,
que ele percebeu que as pessoas tinham determinados motivadores em suas carreiras, principalmente administrativas. Coisas que motivavam elas mais e menos, assim como a Jaque acabou de falar aqui, que tinha uma determinada atividade que motivava mais, outra era pesado de carregar. Porque isso estava ligado diretamente com uma motivação mais profunda dela. Então, ele passou a estudar essas âncoras e entender o que está por trás dessas carreiras, quais são as motivações. E assim como no DISC, a gente faz um teste, né, um questionário, responde um questionário, e a partir dessas respostas a gente consegue ter em uma escala do mais alto para o mais baixo, quais são os nossos principais motivadores em uma escala de ordem. Então, ao todo, são 8. E a gente, para dar uma visão melhor, nós vamos falar aqui sobre cada uma dessas 8 âncoras, fazer um resumo aqui para vocês, o que é essa âncora, como são pessoas que têm essa âncora mais alta. Então, você já pega papel e caneta aí para você ir anotando as âncoras que você se identifica. Dúvidas, pode deixar aqui, comentar, perguntar aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês. Então, vamos começar já a falar das âncoras? Vou deixar você começar aí, você começa falando da primeira âncora. Então, o que é a primeira âncora? Como que são as pessoas? O que elas buscam? Tá, e uma coisa muito legal nisso tudo, que eu gostaria de ressaltar, é a questão dessa ferramenta ser uma ferramenta comprovadamente testada, né? É uma ferramenta que nós disponibilizamos aí para os nossos clientes, eles vão ter acesso, eles vão preencher um documento, existe um documento real, palpável, que tem credibilidade, que vai trazer, então, vamos dizer, esse diagnóstico, vamos usar assim, de qual seria aí a âncora. Porque muitas vezes as pessoas, falando isso da cabeça, não sabe nem da onde que tirou. E não é assim que é feito aí o nosso trabalho. E essas ferramentas, inclusive as ferramentas que eu uso são suas, né? São aí da Gestor. Então, tenho essa oportunidade de estar utilizando aí com os meus clientes. E aí eu gostaria de falar Muito bem. Pode falar. Eu não ia falar que você colocou muito bem. É importantíssimo ressaltar isso que você acabou de falar. São pesquisas cientificamente validadas e comprovadas. Não é um testezinho que a gente pega ali na internet e vai fazer. Não, ele teve um estudo, né, profundo, científico e validado. Perfeita colocação. Desculpa, pode ir. Então, eu vou falar aí de uma ferramenta que é a minha aí, meu carro forte, né? Que é minha mesmo, que eu descobri, que é desafio puro, que é uma pessoa movida a desafio. Eu achava que eu era movida a problema. Tem um problema? Vamos resolver? A Jaqueline, chama ela, que ela quer resolver. Se for impossível, considerado impossível, difícil, melhor ainda. Aí as pessoas falavam, é louca, né? Faz de conta que não está vendo. Eu falo assim, no ambiente de trabalho. Isso vai dar muito trabalho. Mas a pessoa que é desafio puro, ela gosta de desafios, ela gosta de problemas difíceis, ela gosta de ter, né, esse desafio mesmo, a esse problema para resolver. E ela se sente assim, a autoestima, vamos dizer, ela fica elevada quando ela consegue ir lá resolver, é reconhecida, né? Por isso, olha só, foi lá, fez, resolveu. Então, desafio puro aí também é um das minhas âncoras de carreira. É a sua primeira âncora? É minha primeira, Ana. E a sua? Conta aqui pra gente. A minha primeira âncora, e ela nunca sai do primeiro. Eu faço há anos, inclusive eu faço no mínimo uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, eu refaço todos os meus assessments, né? Mas essa ela nunca sai do primeiro lugar, assim, de fato, ela diz respeito a mim, ela é muito importante para mim. É estilo de vida. Então, a minha principal âncora está sempre lá no alto, na primeira ou na segunda, é estilo de vida. Estilo de vida, gente, é a âncora daquela pessoa que ela gosta de um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu amo o meu trabalho, eu trabalho assim, às vezes, a maior parte das vezes, de 10 a 12 horas por dia. Ainda trabalho isso, mas dentro dessas 10 a 12 horas, eu preciso ter coisas muito minhas, assim, seja uma academia, seja cuidar da minha casa. Eu até coloquei esses dias numa postagem
que uma das coisas, né, pessoais minhas é que eu gosto de cuidar da minha casa e de cuidar do meu esposo. Então, se eu não estiver tendo tempo, eu posso amar meu trabalho, posso estar ganhando dinheiro, posso estar feliz na minha carreira, mas se não sobrar tempo para minha família e para coisas minhas, o trabalho, o dinheiro, todo o resto perde o significado para mim. Por quê? Porque a minha principal âncora é estilo de vida, é esse equilíbrio entre todas as coisas da vida. As coisas precisam estar equilibradas. Conecta com uma parte do meu perfil comportamental, que é o estável também, né? Então, tem uma conexão, a âncora, com o perfil comportamental. Então, essa é a minha principal âncora. Vocês se identificam, quem está aqui, com alguma dessas âncoras? Puro desafio ou mais estilo de vida? Coloca aqui nos comentários qual dessas âncoras faz mais sentido aí para vocês. Eu ia perguntar, vocês estão se identificando? Se revelem aí, né? Falem pra gente se Isso. vocês se identificaram com alguma dessas. Tem Tem, também, pode falar, Alessandra. eu vou falar, pessoal, tem mais ainda 6. A Jaque vai falar a próxima. E conta a sua segunda, então. Vamos na ordem das nossas âncoras. Conta a sua Eita, segunda. hoje tá revelando em tudo, meu Deus. A minha segunda é serviço e dedicação a uma causa. Que eu te falei a questão dos valores, né, dos Sim. princípios. Então, quando eu estou ali treinando alguém, quando eu estou ali ensinando, a pessoa vira para mim e fala: Você sabia que isso mudou minha vida? Nossa, caiu a ficha, fazia anos que eu estava assim. E isso é excelente, né, para mim. Assim, eu me sinto, vamos dizer, paga, né, feliz, vou para casa feliz. Às vezes eu fico assim, com como quem sonha, nas nuvens. Olha só, para outras pessoas não seriam, né? Mas o que é essa pessoa que tem esse serviço e dedicação a uma causa? É a pessoa que tem os seus propósitos, os seus valores, e aquilo que ela faz vai de encontro a esses propósitos, vai de encontro a esses valores. Então, para ela é muito gratificante ela estar fazendo algo que vá de encontro aos seus propósitos, aos seus valores. É legal, eu Yes. gosto dessa âncora também. Ela sempre teve para mim entre a segunda ou a terceira. Nesse ano, ela entrou no quarto lugar. Porque outras a gente muda o tempo inteiro, né? E esse ano eu achei Muda. interessante. Ela sempre teve ali no ranking dos 3. Mas isso me lembra de uma coisa: serviço e dedicação de uma causa é aquele tipo de pessoa que ela só consegue trabalhar com aquilo que ela consegue vestir a camisa. Sabe a expressão? Eu visto a camisa, eu bato no peito, eu tenho orgulho disso. Então, a pessoa que ela tem essa âncora de serviço e dedicação de uma causa, ela tem que vestir a camisa, o coração tem que se conectar com o trabalho. Não é aquela pessoa que vai fazer um trabalho, tá bom, solta. Não, o trabalho tem que ser profundo, tem que se conectar com algo mais profundo dela. Você lembra que quando eu quis, no início da minha carreira de RH, uma vaga, uma oportunidade dentro do RH, devia ter uns 17, 18 anos, surgiu uma vaga que eu podia me candidatar. Só que ela era numa empresa de fumo. E eu não gosto de cigarro, nunca gostei, não, né? Não gosto de estar perto do cheiro. Só que ela pensei, não, nem vou mandar meu currículo. Não faz sentido para mim. Eu não vou estar apoiando uma causa que eu acho que faz mal para a saúde das pessoas, por exemplo. Então eu nem mandei meu currículo, porque aquilo não fazia o menor sentido para mim. E sempre que eu fui procurar um emprego, eu sempre olhava os valores da empresa, como que aquela empresa é, se dá para te representar. Porque quando a gente escolhe uma profissão, não é verdade, Jaque? A gente não está Sim. ali só para ganhar um salário, a gente representa aquela marca, a gente representa aquela empresa. E isso tem que se conectar aqui com as nossas âncoras, como a gente está falando, né? Isso. Eu também tenho experiências referente a isso. Eu fui trabalhar como vendedora muitos anos atrás e lá a gente tinha que vender o seguro casado. Mas só que a empresa não queria que a gente contasse para o cliente que o seguro estava embutido. Não, ela queria que a gente, vendesse e não falasse. Mas eu queria explicar para o cliente. Eu queria falar, ó, você está comprando a televisão, mas você vai levar o seguro, tá? Vai ficar parcelinhas de tanto. Aí ele vai falar, não, eu não quero. Não, eu prefiro ficar 2 horas para ele explicando. A empresa não gostava. Olha, eu fui parar no psicólogo por causa disso. Aí ela falou, ó, você toma remédio para ficar nessa empresa ou você sai desse emprego.
Então é justamente isso. Às vezes a gente não entende por que está adoecendo no trabalho. Porque a gente não se autoconhece, não sabe quais são as nossas forças. Uma coisa que eu achei super interessante também, que a gente não pode deixar de falar para o pessoal, Alessandra, foi que você falou, olha, essa âncora hoje está para mim lá no quarto lugar. Não quer dizer que a âncora, a gente tacou ela lá no chão, né? E ela é aquilo, né? Tá engessado. A gente muda. Quando a gente faz lá o DISC também, a gente sabe que hoje a gente está de uma forma, daqui 3 meses, 6 meses, a gente passa por um processo de evolução. Para isso que a gente está aqui, para desenvolver as pessoas, as suas competências, as suas habilidades. Então, isso pode mudar ao longo do tempo. E a pessoa fala, eu queria desenvolver mais. E tem como desenvolver, né? Para que o pessoal saiba disso. A gente vai numa evolução e atende, às vezes, alguma necessidade, algum valor, e no caminho a gente percebe que outras coisas são mais interessantes e vai mudando, ou atende aquela âncora e agora uma outra passa a ser mais importante naquele momento. Então é o tempo inteiro. E por isso que você precisa estar todo ano, continuamente fazendo um processo de autoconhecimento, porque você não é mais o mesmo do que foi ano passado. Eu não sou mais a mesma do ano passado. É verdade, não sou. Entendi outras coisas, já venci desafios lá no ano passado, que já esse ano já sou uma melhor versão, né? A gente se torna uma melhor versão se a gente fica nessa evolução contínua, né? Vamos falar agora de qual âncora a gente falou de... eu vou falar de uma âncora que me surpreendeu, que foi uma que, para mim, veio esse ano dentre as 3 primeiras. Nunca foi. Sempre foi uma âncora um pouquinho mais abaixo, né, dentro de pontuação, que é a competência técnica e funcional. Essa, eu confesso, quando eu olhei o meu resultado esse ano, nossa, eu nunca vi essa âncora dentre as primeiras. Competência técnica e funcional, e eu vou até explicar a lógica por que aconteceu isso comigo. Competência técnica e funcional é aquela pessoa que ela procura se aprofundar em conceitos. É aquela pessoa que ela procura dominar aquilo que ela fala. Ela quer ser, inclusive, reconhecida como especialista naquele assunto, naquele tema. Então, você pergunta para essa pessoa, ela sabe, ela responde, ela tem conhecimento, ela tem profundidade. E eu sempre achei interessante, porque a competência técnica e funcional, ela é muito comum em pessoas do perfil analítico, que se tornam muito profundos nos conceitos. E eu, até por ter um influente alto, sempre fui muito mais comunicativa, muito mais aberta e nunca gostei de ficar tão profundamente em um conceito só. Mas nos últimos anos, me aperfeiçoando dentro das técnicas que eu venho ensinando, da metodologia DISC, de alguns processos especificamente, realmente eu imergi em alguns estudos. Tanto é que, né, eu tenho dado aula no Brasil inteiro sobre essas ferramentas que eu tenho trazido aqui. E aí, o que aconteceu? Passou a ser um motivador para mim. Algo que antes não era o meu principal motivador, hoje a competência técnica e funcional é algo que me motiva quando eu posso me aprofundar, imergir naquele conceito, imergir naquele estudo. Então foi algo que eu mudei dentro dos últimos anos e eu achei assim bem interessante. É aquela coisa que você mesmo se descobre, você assim, uau, isso eu mudei mesmo, eu estou diferente do que eu era um tempo atrás. Engraçado, né? E assim é aquela coisa de autodescoberta o tempo inteiro, né? Então essa é a competência técnica e funcional. As pessoas te reconhecem às vezes por causa de alguns conhecimentos específicos quando você tem essa competência. Eu vi aqui, antes a gente perguntou para o pessoal, né? Achamos aqui, já que 2 pessoas por o desafio, hein? 2 que eu vi também. Por o desafio, tá em alta hoje. 2 por desafio. Ó, tá vendo? Tem gente que acha que não gosta de problema, tem gente que diz aqui, manda para mim o problema que eu resolvo. Adoro resolver. Isso, eu quero resolver. Legal. E qual a próxima, já? Vou falar uma também que eu adoro, que é criatividade empreendedora. É uma das minhas também alta. Eu chegava nos lugares e ficava falando, nossa, podia mudar isso daqui. Isso daqui podia ser melhor. Se fizesse assim, alguém chega e compartilha, tá montando um negócio. Outro dia uma moça chegou e falou, eu tô montando aqui bolo no pote. E eu já comecei a fazer um projeto lá para ela de vendas, de compras, de tudo. E eu também não entendia. Tem gente que falava, gente, para que você fica
mexendo com essas coisas. E eu fui entender que a criatividade empreendedora é justamente isso, essa vontade de empreender, de mudar as coisas, de pegar uma xícara e transformar ela em algo totalmente especial, diferente. E isso é uma coisa muito latente que eu tenho. Mas porque eu não conhecia, eu não entendia por que que agia assim. E eu acredito que tem muitas pessoas que querem empreender e talvez não tenham essa âncora, né, de criatividade empreendedora. E outras que querem, já vem, já é latente, já está gritando aí dentro. Eu tenho mesmo um filho que hoje ele está trabalhando no serviço secular, mas ele é muito empreendedor. Quando ele fala de empreender algo, ele tem aquela criatividade também, ele pensa, ele sonha, eu falo, nossa, você parece comigo nisso. Por quê? Porque é uma âncora, uma força, com certeza. O dia que ele realmente quiser empreender, ele vai ter muito sucesso nessa área. Sim, legal. Cabe falar, né, que a pessoa que tem essa âncora, criatividade empreendedora, ela está sempre percebendo oportunidades novas e ela não consegue parar quieta. A mente não fica ali só num trabalhinho rotineiro. É por isso que você É falou verdade. que ficar lá no trabalho rotineiro, ai, aquele dia era difícil, você chegava destruída no final do dia. Mas quando você ia dar treinamento, que é desafiador, que tem pessoas que nunca é igual um para com o outro, aquilo te desafiava. Então a criatividade empreendedora vai muito disso, né? A pessoa, ela não consegue parar quieta, tá sempre pensando, a cabeça tá lá, sempre borbulhando, né? Assim. Sou eu. Nossa, deixa eu ver se minha terapeuta está assistindo a live aqui, que ela vai me entender. Que ela fala, nossa, você está sempre envolvida em tantas coisas. Assim que eu sou feliz, assim que eu funciono bem. Unindo ainda puro desafio, né? Então, é realmente a pessoa que sempre estará criando. Então, gente, essa foi a âncora, criatividade empreendedora. E agora, deixa eu falar aqui de uma outra âncora, que é uma âncora também que faz parte das minhas 3 pontuações principais. Essa aqui seria a minha terceira âncora principal, que é a autonomia e independência. Esse eu acho bem curioso também, porque quando você trabalha na CLT, quando eu trabalhava registrada, uma das minhas âncoras principais era segurança e estabilidade. Né? Ah, poxa, eu tenho meu emprego. Então, lá no início da carreira, eu percebia que aquela segurança, aquela estabilidade, aquela garantia de salário, de emprego era algo importante, mas porque eu aprendi isso, porque a gente vem de uma cultura de gerações de pais que a vida feliz tenha seu empreguinho, vá para o trabalho, vá para casa, cuide de casa, tenha filhos, faça esse caminho o máximo possível, o máximo de anos naquela vida, naquele lugar. Se você estiver feliz ou não, não é o mais importante, o mais importante é a segurança, né? Então, eu percebi que eu tinha essa cultura dentro de mim, porque eu fui ensinar. Não que isso é ruim, tá, gente? Depende das âncoras. Eu percebi que eu tinha essa cultura dentro de mim, mas isso não se conectava nem com minhas âncoras, nem com os meus valores. E quando eu passei a me conhecer, eu passei a entender que, para mim, a autonomia e independência era mais importante. E eu comecei a assumir isso. Hoje eu não abro mão dessa autonomia e dessa independência, que é escolher aonde eu quero trabalhar, de que forma eu quero trabalhar. Ano passado eu achei que era mais importante eu ir para um escritório externo, fui, início do ano. Hoje eu entendi, não, mas eu gosto de ficar no home office, trouxe de volta para o home office. Então a hora que eu quero trabalhar, eu estou aqui. A hora que eu quero ir lá cuidar da minha casa, como eu disse que eu gosto, eu vou lá cuidar da minha casa. Aí hoje eu tô a fim de trabalhar em cima do sofá, eu vou lá, levo o computador e trabalho em cima do sofá. Então, não, hoje eu não quero trabalhar de manhã, mas eu vou trabalhar à noite. Então, isso é autonomia e independência, é escolher, é eu poder escolher como eu quero fazer, de que forma eu quero fazer. Hoje eu vou reservar o dia inteiro para resolver coisa. Domingo eu trabalho, tá tudo bem. Então, esse poder de escolher como eu quero fazer, de que forma eu quero fazer, isso é autonomia e independência. E é muito interessante eu entender, depois de um tempo, que isso era mais importante para mim do que a segurança e a estabilidade, que é uma outra âncora de carreira. E isso foi libertador para mim. Entender e descobrir isso de mim e dizer, eu sou assim, eu funciono assim. Então, isso me deu muita paz de entender como eu funciono. Então, essa é uma das âncoras também. Quem se identifica já escreve aqui, ó. Qual é? Se já se
Ficou. E você falou uma coisa muito importante. A gente atende várias pessoas e elas contam, às vezes, histórias bonitas, histórias de progresso. Mas elas falam, eu fiz isso e isso porque o meu pai queria, porque minha mãe queria, porque a minha família achava que era o melhor para mim. Mas o que eu queria fazer, é isso. Quem sabe um dia, né? Então, às vezes, as Sim. pessoas não entendem por que está aquele vazio, por que está faltando aquela alguma coisa, porque ela está sempre sonhando com aquilo. Por quê? Porque decidiu abrir mão. Lá no começo eu disse, o que te motiva? Nós temos alguns motivadores, né? O porquê que nos leva a fazer o trabalho que nós fazemos. E do momento que nós fazemos aquilo que os outros querem, não entendemos, não temos o autoconhecimento, somos tendenciosos a estar vazios, infelizes. Então, vamos falar aí dessa âncora que você falou, que é segurança e estabilidade. Que eu sou de Brasília, você também, né? Também é de Sim, você Brasília? está aqui Eu morando em estou Brasília. aqui, hoje está chovendo, hein? Oba! Acredita, acho que tem que marcar um café pessoalmente. Vamos marcar. As pessoas são muito voltadas para concurso. Aí você pergunta, por que você quer o concurso? Eu quero ter estabilidade. Então ela prefere ter ali aquele algo que é certo, que tem sua hora marcada, seu lugar marcado, que faz aquele processo de trabalho porque ela quer ter segurança e estabilidade. Qualquer coisa que é diferente daquilo já causa uma tristeza, já causa uma pressão, já causa, né, um desconforto, vamos dizer assim. Ela não trabalha bem, ela não se desenvolve bem se ela não tiver essa segurança e essa estabilidade. Geralmente aí a gente tem as pessoas que são funcionários públicos, concursados, ou pessoas que trabalham em empresas assim que já são renomadas, que têm muitos anos no mercado. Então as pessoas sonham em um dia ter uma função nesses lugares, porque elas priorizam isso, a segurança e a estabilidade. Sim, é muito comum aqui em Brasília esse motivador no serviço público, né? A gente vai encontrar muito esse motivador de segurança e estabilidade. E é bom quando a pessoa entende isso e ela realmente é feliz, né? Assim, poxa, aqui eu tenho tudo garantido, aqui tá certo, eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Diferente, é o oposto da criatividade empreendedora que você falou anteriormente, né? Então, empreender é o Verdade. oposto. Então, realmente, é uma pessoa que tenha uma âncora de carreira com segurança e estabilidade lá no primeiro e ela decida empreender porque se conecta com algum outro, ela vai sofrer no início. E é interessante a gente ter esse entendimento também para você poder fazer essa transição e se preparar. Porque você pode sofrer no início, porque empreender no início talvez não tenha toda aquela segurança e previsibilidade que teria, né, num trabalho garantido, fixo, numa CLT, né? Então, Isso. muito Pelo bem que eu entendi, colocado. você passou por esse processo, não foi? Você Passei tinha bem, lá a segurança e depois você foi empreender, fazer o que você queria. Não foi isso? sim, foi. Só que aí eu empreendia paralelo à CLT para ir construindo essa segurança. Que é o que é Então, certo, né? então isso ia me dando a experiência do mundo empreendedor, as palestras, os treinamentos, os processos, isso eu já fazia até o momento que foi igualzinho a você. Eu era gerente administrativa e aí tinha os dias que tinha que estar na frente do computador, vendo relatório e financeiro e contábil, e aí resolvia É pepino o disso, aquele outro. burocrático. E tinha os momentos que eu podia estar lá na sala com a minha equipe, fazendo uma reunião, que eu podia preparar uma reunião. E um dia eu estava na frente preparando o treinamento, eu pensei, meu Deus, o que que... Eu fiz pergunta de coach para mim mesmo. Eu olhei, ai, como eu amo fazer isso. Eu olhei para mim mesmo e perguntei assim, tá, o que me impede de fazer só isso? O que eu me perguntei foi um auto-coach poderoso naquele dia. O que me impede de fazer isso? E eu respondi para mim mesmo, bom, nada me impede. É entrar em ação. E aí desencadeou, né, o processo. Nunca esqueço o dia que eu peguei minha carteira, né, com a demissão assinada, eu fiz todo um processo correto, desligamento e tal. E eu olhei para ela e disse assim, querida, agora você vai para dentro da gaveta, nunca mais quero te usar. Só lá na aposentadoria a gente se vê, tá? Resolvida agora, acabou para ti, né? Então, E aí porque tá aí com esse sorriso lindo aí,
multiplicando conhecimentos, e isso que é importante, né? E isso você descobriu o seu propósito de vida. É E muito legal. quando a gente se conecta, né, a gente sorri feliz, não é assim? Você, né, É, tem vivenciado isso também. Então, o trabalho, ele passa a não ser mais pesado, igual as frases que você falou lá no início, né? Não é, tem que matar um leão por leão por dia. dia. Tem os, qual foi a outra frase que você Deixa eu falou? ver, até anotei que as pessoas vão me falando e Tô eu vou falando, colocando aqui para mim não esquecer. Tô indo à luta. tô indo à Estou indo à luta. luta, luta, né? Então, o trabalho não pode ser assim pesado. Tem dias, tem desafios, mas se ele se conectar e ele atingir os nossos motivadores, ele é muito mais leve. É diferente, a gente tem paixão, né, por aquilo que faz. E agora, qual que é a próxima que a gente Eu vai acho que tá faltando é só gestão geral, É verdade, é exatamente essa. competência gerência geral, né? Isso. Como eu falei, a do segurança e estabilidade, você quer falar essa? Hum, pode falar. Então, a pessoa que. Sabe que eu já fiquei nessa competência também? Você falou, a gente vai mudando, né? É a É, pessoa que gosta de ser um gestor, de estar na questão da liderança, de estar na questão. Ela tem essa liderança, gosta de estar liderando empresas, estar em cargos de liderança. Então, mais um processo em que ela é reconhecida pelo bom trabalho que ela faz. Ela tem essa habilidade de gerenciar, de ser líder, de ser um CEO, né, de ser uma função ali naquela empresa. Eu gosto disso, isso também me dá desafio. Mas só que quando chega naquela parte burocrática que você tem que ficar enterrada ali para colocar, preencher papéis, eu já me igual você falou, aquilo vai sugando um pouco a minha energia, porque eu tenho também muito elevado aquelas outras características empreendedoras, desafio puro. Mas geralmente a pessoa que tem essa âncora, ela gosta disso. Isso faz parte aí vamos dizer, do métier dela, daquilo que ela gosta, daquilo que ela prospecta para a vida dela, daquilo que ela entende como felicidade, que ela se sente bem, que ela se realiza profissionalmente. uma coisa legal de quem tem essa âncora também alta é uma pessoa que ela desenvolve um olhar amplo, um olhar para processos, mas como um todo. Por isso que a competência gestão geral ela tem essa visão para um geral, não só específico numa técnica, numa função, mas ela tem essa visão mais ampliada. Eu falo que é um olhar de águia, né? Que consegue ver longe, consegue ver a distância. Então, as pessoas que têm essa âncora, elas acabam tendo essa visão mais desenvolvida também. Assim, me fez lembrar uma experiência que eu tive numa empresa que eu fui diretora, e o povo falava assim, mas ela quer, escutei, ela quer ser diretora, ou ela quer ser isso, ou ela quer ser aquilo, ou ela quer ser aquilo. Mas eu via que aqueles setores não estavam funcionando, então eu fazia reuniões com eles, falava, gente, vamos dar ideias, vamos modificar isso, a gente pode ser melhor. Ela nunca está satisfeita, parece que ela quer ser tudo, mas não é aquela visão mesmo de melhorar tudo, de fazer que as coisas aconteçam, né? A gente tem lá que a roda da vida tem que rodar. Se ela ficar quadradinha lá, ela vai ficar capenga em algum ponto. E acredito que na liderança também é dessa forma. E eu queria te fazer uma pergunta, eu posso? Pode. O pessoal aí não está fazendo pergunta, né? Eu vou aproveitar, gente, que a Alessandra está aqui e vou fazer pergunta. E quando você vai fazer isso para a empresa, para uma RH, né, Alessandra, lá, a empresa quer perfis, né? A empresa quer que vão se destacar dentro dessas funções. Você tem isso bem claro? Você mapeia isso bem claro? Quem te passa tem isso bem claro? Ou você traz luz, né? Informa, olha, funciona dessa forma, a pessoa ideal seria essa. Como que acontece isso lá no RH? Quando a gente vai, é uma ótima pergunta, porque são ferramentas que se cruzam, né? A gente vai fazer um processo de seleção, então depende muito do que aquela empresa precisa, das características. Eu acho interessante a gente cruzar com outros testes, como a gente está falando aqui. Então, sem dúvida, eu nunca abro mão do DISC, que me traz o perfil comportamental, que me traz as habilidades,
mas dependendo do cargo, eu preciso utilizar outras ferramentas e uma delas é o âncora de carreira. Por exemplo, a empresa me diz assim: eu preciso de uma pessoa que fique por mais. Eu quero uma pessoa que tenha mais estabilidade, eu não quero mais rotatividade, eu preciso de uma pessoa que consiga seguir mais processos, eu preciso de uma pessoa que precise, que consiga, que queira ficar por muito tempo aqui na nossa empresa. Então, percebe que eu já começo a conectar âncoras também? Então, além Uhum. de eu pensar lá no perfil comportamental estável, eu também consigo pensar na âncora segurança e estabilidade, por exemplo. Isso. Então, eu consigo, são ferramentas que em um processo seletivo, se você tem que ser muito assertivo, você tem tempo, você tem como aplicar, dependendo do cargo, vale a pena, dependendo do cargo, não vale a pena. E eu já explico por quê. Mas, então, consegue que eu consigo cruzar as ferramentas e validar que essa pessoa é realmente a certa? Eu valido não só pelo perfil comportamental, mas como eu valido pela âncora de carreira dessa pessoa. Então, eu cruzo e eu deixo o meu processo seletivo ainda mais assertivo. Eu consigo ser mais E é assertiva. engraçado, porque a pessoa pensa, gente, eu tinha tudo para ser escolhida, devo estar com algum defeito, por que que eu não fui? Foi entrevista, eu não falei direito. E não é. É porque já existe um perfil que a empresa procura e a gente consegue captar através dessas ferramentas tão poderosas aí que a gente está usando, que nos leva a conseguir fazer esse mapeamento. Lógico, muitas coisas podem acontecer ao longo do processo. As pessoas também mudam, as vidas dessas pessoas mudam, né? Aquilo que elas desejam também mudam, mas a gente consegue acertar aí, eu acredito que mais de 80%. Eu falo assim, porque a pessoa vai, eu diria 99%, mas aí ela vai, vamos dizer que o esposo dela mudou para outro lugar. Olha, você queria estabilidade, mas ela também. Só que aí ela aconteceu um imprevisto na vida dela. Então é só para que as pessoas não entendam que a vida ela segue seus ciclos, mas a gente tem condição sim de trazer algo que seja mais apropriado, que seja melhor, que seja bom para ambas as partes, né? E quando a gente. Você falou uma coisa bem interessante lá no início, da motivação externa, da motivação interna, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, é um tipo de atendimento que eu não faço. Quando alguém me diz, uma empresa, por exemplo, me diz assim: você tem uma palestrinha de motivação? A gente queria uma palestra aqui de uma hora, o pessoal está muito desmotivado, vamos fazer uma motivação? Não, porque não é uma palestra de motivação que vai mudar a motivação das pessoas. Justamente porque a motivação ela vem de dentro. E se as âncoras, se motivadores não estiverem se conectando com o trabalho que a pessoa faz, não vai ser dançar, fazer piruleta, cantar, fazer curso motivador que vai fazer essa pessoa permanecer motivada. E sim, a gente tem que fazer essa análise. Por isso que essas ferramentas que eu e a Jaque utilizamos, eles trazem para nós mapas que permitem ler aspectos mais profundos, permitem ler diversas características de comportamento e de motivadores que vão nos dar essa percepção se realmente há uma conexão, há uma compatibilidade entre o trabalho versus as características dessa pessoa versus os motivadores versus aquilo que faz sentido para essa pessoa. Então é isso que a gente precisa analisar e precisa ter uma compatibilidade para haver uma verdadeira motivação mais intrínseca, né? Mais profunda, mais verdadeira. Isso. Excelente. Maravilhoso. E E agora, a gente. Pode falar. então, eu queria convidar essas pessoas que estão aí nos assistindo, que compartilharam, eu vejo que algumas pessoas que eu conheço, que desejam se conhecer, que desejam levar isso para suas empresas, que desejam fazer um trabalho, se por acaso lá tem esse ambiente de desmotivação, ou se tem dúvida, né, que elas não estão alocadas dentro dos seus perfis, que pode fazer um remanejamento, se quer ter um desenvolvimento pessoal e profissional, a gente está aqui, né? Eu e a Alessandra, para poder ajudar vocês. Pode estar acessando a gente aí no próprio Instagram, eu acredito. E a gente vai estar respondendo, vai estar conversando com vocês e vendo o que pode ser feito para poder ajudar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.
Exatamente. Para a gente fechar aqui, né, para você, por que que é importante uma pessoa conhecer as suas âncoras? É uma pergunta para fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, para quem chegou aqui no finalzinho. Então, por que é importante uma pessoa descobrir suas principais âncoras de carreira? Porque algo nos leva a estar motivados para o nosso desafio, que é a vida. Todo dia, quando nós nos levantamos, existe algo que nos motiva. E quando eu não sei o que é, eu fico naquele vazio. Eu fico naquele. Parece que alguma coisa na minha vida está errada. Às vezes eu fico até em sofrimento. Mas quando eu entendo, tenho um autoconhecimento de mim, eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas âncoras, eu sei o que me motiva. Então, quando eu sei o que me motiva, eu uso as minhas forças e vou em direção àquilo que eu quero. E é isso que todos nós estamos precisando, depois de pós-Covid, depois de tantos problemas que a gente está vivendo na sociedade. Se conheça e não abra mão daquilo que é importante para você, daquilo que é especial, daquilo que é a sua essência, de você mesmo. Porque a gente sempre abre mão de nós mesmos. Então não abra mão de você. Se conheça e use as suas forças aí diante de todas as dificuldades e diante da vida. Que você vai se sentir muito mais feliz e vai fazer as pessoas que estão ao seu lado felizes também. Que é Uau! importante. Perfeito, é isso mesmo. Já quero aproveitar, deixar o convite para vocês que estão aqui amanhã, das 9 até meio-dia por aí, eu vou fazer uma masterclass chamada Os Códigos da Inteligência Comportamental. Nessa masterclass eu vou ensinar todos os testes que nós utilizamos para mapear comportamentos. Não é só DISC, é muito mais que DISC. Tem âncoras de carreira e tem outros. São mapas que a gente utiliza para fazer essa interpretação com base em dados científicos, visível, palpável. Então fica muito mais claro de você se conhecer. É muito mais do que perguntas. Você tem uma parte visual de mapas e relatórios para você se compreender melhor. Então amanhã eu vou falar dos 6 pilares da inteligência comportamental. É gratuito, online, 100% ao vivo. O link de inscrição está aqui na bio do Instagram. Então, se você quer saber mais sobre os códigos da inteligência comportamental, entender como utilizar ferramentas como essa que eu e a Jaque estávamos falando aqui, que a gente já utiliza, então amanhã é a sua chance, não perde aí, já faz a sua inscrição para participar da live. Se você ainda não me segue, só seguir aqui, a Jaque também tem o endereço dela, pode ir lá me seguir nas redes sociais se você gosta de crescer e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Jaque, muito obrigada pelo bate-papo, adorei, sucesso aí na sua jornada, na sua carreira profissional, porque você já fez a escolha que é aquilo que realmente importa para você. Então, o sucesso é só o caminho, é só seguir. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Também te desejo muito sucesso. Espero que essa seja a primeira de muitas parcerias que a gente ainda vai fazer. Né? Recomendo aí a Masterclass aí da Lê. Aí eu já me inscrevi, né? Então vão lá, não percam a oportunidade antes que as vagas acabem, que os cursos dela sempre são excelentes. E tudo de bom para vocês, sejam felizes. Busquem sempre ser felizes. Obrigada pessoal que acompanhou aqui a noite toda também, tá aqui ouvindo, se desenvolvendo, é isso aí pessoal. A live fica salva aqui também no Instagram, daqui a pouquinho aparece lá, então se tiver alguém que você queira compartilhar, é só enviar o link da live. E é isso, uma boa Ótimo. noite, bom final de Boa semana, beijo a todos. noite. Tchau. Beijo. Tchau.